princesa Dona Liana, filha do rei Dom João, foi casada por seu pai com o conde de Montalvão. A princesa era devota de Santo Antônio, milagroso defensor contra os males do demônio. Tinha uma filha pequena, de 7 anos, e um dia que os anjos foram buscar para a sua companhia. Chegou a hora do enterro. Dona Liana não queria ver o corpo de sua filha metido na terra fria. Oi, minha gente! Vocês acabaram de ouvir o início de uma antiga lenda sobre o milagre de Santo Antônio, colhida pelos pesquisadores há mais de 100 anos no interior do Maranhão. Eu sou Clotilde Tavares e estou de volta com a 2ª temporada do podcast Romanceiro Vivo, que trata do romance ibérico tradicional cantado. Para quem não sabe, este podcast teve uma primeira temporada que foi muito legal, com um retorno tão positivo que me animei a fazer a segunda. Para quem não viu a primeira, eu recomendo fortemente que veja, mas quero fazer aqui um resumo do que a gente fez naqueles primeiros 8 episódios. No primeiro episódio, eu falei de maneira geral sobre o que era esse tal de romance ibérico tradicional cantado. Porque era ibérico, porque era tradicional e porque era cantado. E no segundo episódio eu comecei a detalhar, definir melhor, fiz diferenças entre o romance, o cordel e a cantoria de viola. No terceiro falei um pouco sobre poesia e dei noções importantes de métrica e de rima. No quarto episódio, o assunto foi a origem dos romances e as teorias a respeito. E também falei um pouco sobre as canções de gesta. No quinto episódio, apresentei a maior romanceira do Brasil, Dona Militana, e falei sobre a transmissão oral e a comunicação poética. No episódio 6º, vimos o motivo de se denominar esses poemas de romances. E conhecemos também alguma coisa sobre a formação dos idiomas nacionais. No 7º episódio, falei sobre a história da Península Ibérica, principalmente as guerras, as invasões e as relações entre igreja e Estado. Finalmente, no 8º episódio, fechei lindamente a temporada com um episódio sobre as mulheres, em homenagem a todas aquelas vozes anônimas que ao longo dos séculos carregaram essas histórias na memória e as repassaram, geração após geração. As romanceiras, como Dona Militana, incluindo também as da minha infância, e ainda as pesquisadoras e professoras, como eu. Nesta temporada, vamos ter novamente 8 episódios, com 8 romances a serem apresentados. Continuamos com a presença luxuosa do multiartista Caio Padilha, fazendo os acompanhamentos e vinhetas na rabeca. Paulo de Oliveira, grande Paulinho, responsável por toda a parte técnica. E esta que vos fala e canta na criação e apresentação dos roteiros e das músicas. E como no primeiro episódio, nós temos usado como plataformas principais o Spotify e o YouTube. Pedimos então, por favor, que em cada um desses tocadores deixe seu comentário, seu like, sua avaliação, se inscreva nos canais disponíveis e, para saber mais, consulte links e informações nas notas de cada episódio. É só rolar a tela. E então, para começar, já pedindo a proteção dos seus para a nossa temporada ser abençoada e iluminada por este santinho medieval e português, é que hoje vamos apresentar para você o romance de Santo Antônio. Os romances religiosos são comuns. Na temporada passada, no 4º episódio, eu apresentei o romance de Santiria, a fidalga, martirizada nas colinas pelo cavaleiro cruel que violou a hospitalidade que lhe foi concedida pelo pai da donzela e, na escuridão da noite, arrebatou-a de casa. Na vida de Santo Antônio, tudo é glória,
tudo é milagre, tudo é exaltação. Então, e como estamos invocando a proteção do Santinho para esta segunda temporada do Romanceiro Vivo, vamos aproveitar sua presença entre nós e desenvolver, além do romance propriamente dito, alguns aspectos da sua importância na construção da religiosidade popular. O que quer dizer que vamos trabalhar mais com as lendas do que com a história. Mas quem é Santo Antônio? Vamos às lendas, porque pouca coisa pode ser comprovada historicamente. Santo Antônio, nascido em Lisboa em 15 de agosto de 1195, com o nome de Fernando de Bulhões, era de família rica e influente. Aos 15 anos, trocou tudo isso por uma vida de fé e oração, ingressando na ordem dos padres agostinianos e tomando o nome de Antônio. Depois, conhecendo o trabalho de Francisco de Assis, mudou de ordem, passando a ser franciscano. Dizem que tinha o dom da oratória, e quando falava, não importa em que idioma, todos o entendiam. Relata-se que até os animais ouviam atentamente as suas prédicas, como um célebre sermão que fez para os peixes. Dizem que por causa disso, anos após a sua morte, sua língua foi encontrada intacta, enquanto o resto do corpo já estava reduzido a pó. A língua do santo está em exposição na igreja de Santo Antônio, em Pádua, na Itália. É só dar um Google, língua de Santo Antônio, e ver imagens desta santa relíquia e do rico e precioso relicário onde ela repousa ao longo dos últimos séculos. Luiz da Câmara Cascudo, nosso estudioso da cultura popular, refere que é um dos mais populares santos do Brasil, sendo padroeiro de centenas de cidades brasileiras. Curioso é que, por causa da sua intervenção em lutas armadas, ele tem sido agraciado com patentes militares. Vejam só, é capitão da Fortaleza da Barra, na Bahia, coronel em São Paulo, capitão em Goiás, soldado na Paraíba e Espírito Santo, tenente-coronel no Rio de Janeiro, tenente no Recife, vereador na cidade de Igaraçu. Além disso, em várias cidades, o santo é proprietário de bens recebidos por herança de pessoas que morriam e para ele deixavam em testamento terras, gado e o mais que fosse. A sua maior fama mesmo é de santo casamenteiro, talvez porque em vida angariava esmolas para conferir dote às moças pobres, que assim arranjavam casamentos melhores. Mas é ainda invocado quando se quer encontrar coisas perdidas, concorrendo, nesse caso, com São Longuinho. Por causa da sua eficácia como casamenteiro, em algumas populações ou comunidades mais tradicionais, a mulherada tem submetido o pobre santo a uma série de vexames para que ele arranje marido para elas. Colocam a imagem do santo de cabeça para baixo, escondem o menino Jesus que ele traz no braço, tiram-lhe o resplendor. Quando se usava saia comprida, costurava-se o santo na barra da saia, na parte de trás, e ao andar, o pobre era rebolado no chão e nas pedras durante o dia todo. Algumas o amarravam numa corda e enfiavam no poço, onde ficava submerso até que arranjasse marido para sua torturadora. Eu mesma tinha aí meus 40 anos, nos idos de 1987, 1988, e trabalhava na Galeria de Arte do Centro de Turismo de Natal. Pois eu aprontei poucas e boas com Santo Antônio. Colocava as imagens que lá estavam expostas à venda, sempre de cabeça para baixo, quando entrava na galeria, com o objetivo de forçar o santo a me arranjar um namorado. Sabem o resultado? O santo me arrumou um cara que me deu um trabalho enorme. Foram 10 meses de paixão tumultuada e mais uns 2 anos para me ver livre da criatura. Durante esse tempo, minha vida ficou de cabeça para baixo, do mesmo jeitinho que eu tinha colocado o santo.
Nunca mais pedi nada a Santo Antônio, eu, hein? Como ficou provado aqui pela minha experiência, Santo Antônio arranja marido, sim, mas não se responsabiliza e geralmente nos manda o primeiro que aparece. Para arranjar companhia, queridas pessoas que me ouvem, se pegue com São José, que eu garanto que a pessoa que vai aparecer é que nem o santinho, sério, direito, trabalhador, caseiro, um homem de família, que pode até aceitar com bom humor e paciência alguma excentricidade sua, uma vez que aceitou, sem questionar, a missão de zelar pela Virgem grávida que foi colocada sob a sua guarda. De qualquer maneira, e como não quero decepcionar a minha imensa multidão de 3 ou 4 ouvintes que estão no afã de arranjar marido, esposa, namorado, caso, companheiro, chamego, xodó, rolo, ficante, sainte, ou seja lá que nome se dê hoje em dia a criatura que conosco enrosca pernas, braços, emoções e pensamentos, uma coisa de cada vez ou tudo junto, eu estou aqui repassando para você uma oração de Santo Antônio, recebida de herança, e que para os meus tormentos sempre faz efeito. E não precisa se avexar para anotar, porque eu vou deixar nas notas do episódio. A oração é assim: Santo Antônio dos cativos, vós que sois amarrador, amarrai por vosso amor quem de mim quer fugir. Empenhai o vosso hábito e o vosso santo cordão, com algemas muito fortes e um poderoso grilhão, para que façam impedir os passos de fulane que de mim quer fugir. E fazei, meu Santo Antônio, pelo amor de Nossa Senhora, que fulane case comigo sem tardança e sem demora. Você deve rezar 13 vezes durante 13 dias. No entanto, é preciso ter cuidado com o que você pede ao santo, pois ele sempre atende. Atende, mas não se responsabiliza, e muito menos eu. Mas voltemos aos milagres. O Santo dos Milagres foi criado depois da sua morte. As coleções de relatos dos seus feitos extraordinários começaram a circular séculos depois dele viver. E isso por obra e graça dos jesuítas bolandistas, que eram responsáveis pela recolha e avaliação das informações e lendas sobre os santos, separando os fatos históricos dos fatos lendários. Só mais tarde, essas informações foram incorporadas pela Ordem Franciscana. Assim, as histórias de milagres de Santo Antônio devem ser lidas pelo seu valor em si, e não como documentos históricos. São obras que pertencem à tradição oral dos povos. Muitas delas podem ser vistas como poemas que encerram lições, e algumas servem para exemplificar o uso das potencialidades sutis da alma humana. Quanto a esse primeiro milagre, Santo Antônio prega aos peixes, reza a lenda que, estando a pregar aos hereges em Rimini, estes não o quiseram escutar, viraram-lhe as costas. Sem desanimar, Santo Antônio vai até a beira da água, onde o rio conflui com o mar, e convida os peixes a escutá-lo, já que os homens não o querem ouvir. E dá-se então o milagre. Multidões de peixes aproximam-se com a cabeça fora d'água em atitude de escuta. Os hereges ficaram tão impressionados que logo se converteram. Este milagre encontra-se citado por diversos autores, tendo sido mesmo objeto de um sermão do padre Antônio Vieira. Este sermão é considerado uma das obras-primas da literatura portuguesa. Para quem não sabe, o padre Vieira é uma das mais importantes vozes do século XVII e está ao alcance de um Google.
E o sermão de Santo Antônio aos Peixes foi proferido em 1654 e eu vou ler um trecho. Pregava Santo Antônio em Itália, na cidade de Arimino, contra os hereges, que nela eram muitos. E como erros de entendimento são dificultosos de arrancar, não só não fazia fruto o santo, mas chegou o povo a se levantar contra ele, e faltou pouco para que não lhe tirassem a vida. Que faria, nesse caso, o ânimo generoso do grande Antônio? Sacudiria o pó dos sapatos, como Cristo aconselha em outro lugar? Mas Antônio, com os pés descalços, não podia fazer essa protestação. E os pés a que não se pegou nada da terra não tinham que sacudir. Que faria logo? Retirar-se-ia? Calar-se-ia? Dissimularia? Daria tempo ao tempo? Isso ensinaria, porventura, a prudência ou a covardia humana, mas o zelo da glória divina que ardia naquele peito não se rendeu a semelhantes partidos. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina. Deixa as praças, vai-se às praias, deixa a terra, vai-se ao mar, e começa a dizer em altas vozes: já que não me querem ouvir os homens, ouçam-me os peixes. Ó maravilhas do Altíssimo, ó poderes do que criou o mar e a terra. Começam a ferver as ondas, começam a concorrer os peixes, os grandes, os maiores, os pequenos, e postos todos por sua ordem, com as cabeças de fora d'água, Antônio pregava e eles ouviam. Agora vamos ao milagre de Santo Antônio e a princesa, do qual recitei um trecho na abertura deste podcast. Este milagre é referido no livro Presença do Romanceiro, de Antônio Lopes. É uma lenda que circula fartamente em Portugal, Espanha e países de colonização ibérica, em prosa, em verso, cantada, recitada. A versão colhida por Antônio Lopes em 1916, no interior do Maranhão, mostra claros sinais de herança portuguesa. A princesa Dona Liana, filha do rei Dom João, foi casada por seu pai com o conde de Montalvão. A princesa era devota de Santo Antônio, milagroso defensor contra os males do demônio. Tinha uma filha pequena, de 7 anos e um dia, que os anjos foram buscar para a sua companhia. Chegou a hora do enterro. Dona Liana não queria ver o corpo da filhinha metido na terra fria. Pegou-se com Santo Antônio, com fé e com devoção, diante do oratório, foi fazer essa oração. Santo Antônio de Lisboa, milagroso imperador, que no dia do juízo, do castigo nos livrou, pelo menino Jesus que no seu braço sentou, dai vida para este inocente que a morte me roubou. Padre, Filho, Espírito Santo, seja a nossa salvação, e da Virgem Santo Antônio nos valha a intercessão. A menina abriu os olhos, pulou fora do caixão, diante de toda a corte do conde de Montalvão. Minha mãe, minha mãezinha, mãezinha do coração, não sinta tanto por mim, não chore não. Santo Antônio fez milagre, mas da terra eu já não sou, e quero voltar para o céu, de onde ele me tirou. Vai com Deus, filha querida, seja feita a tua vontade, agora o meu coração já está mais consolado. Ao cabo de 7 dias, o corpo foi sepultado e a alma voltou para o céu, como Deus tinha mandado. Então, finalmente, vamos ao romance de hoje, que trata
talvez do mais famoso milagre de Santo Antônio. Neste milagre, Santo Antônio livra o pai de ser enforcado. Conta a lenda que, estando o santo a pregar em Pádua, sente que sua presença é necessária em Lisboa e recolhe-se, cobrindo a cabeça em silenciosa reflexão. Simultaneamente, e por causa do dom da bilocação, que significa estar em dois lugares ao mesmo tempo, encontra-se em Lisboa, onde seu pai tinha sido injustamente condenado pelo homicídio de um jovem. Este, ressuscitado e questionado, afirma a inocência do pai de Santo Antônio e volta a descansar. Liberta-se assim o inocente que, por falso testemunho, tinha sido acusado. E o santo subitamente acorda no púlpito em Pádua, recomeçando a sua pregação. Representam-se assim aqui dois fatos miraculosos, em um só: a bilocação e o poder de reanimar os mortos. É curioso que ainda hoje, quando perguntamos aos apressados que correm para desempenhar uma tarefa com urgência, vais tirar o pai da forca? Muitos atribuem a origem da expressão a esse milagre de Santo Antônio. E também se conta que, ao revelar a inocência do pai, Santo Antônio foi solicitado a identificar o verdadeiro assassino, ao que ele respondeu: vem salvar um inocente e não denunciar um culpado. Vejam no romance as características presentes neste tipo de criação poética, como falamos por várias vezes na temporada passada. A métrica em redondilha maior e a rima toante, falei isso no episódio 3 da primeira temporada. A forma dialogada, onde conseguimos identificar um narrador, a voz do anjo, a voz do santo e, finalmente, a voz do homem morto ressuscitado para revelar a verdade. Vamos ao canto? Santo Antônio estava na Itália, acabando o seu sermão. Desceu um anjo do céu, com a espada na mão, com a espada na mão. Corre, corre, Antônio Santo, corre, corre apressadamente, vai livrar teu pai da morte, que vai morrer inocente, que vai morrer inocente. Tem de mão minha justiça real, que esse homem que vai preso, cuidais que não fez o mal, cuidais que não fez o mal. Se vós pensais que eu vos minto, ou digo palavras loucas, essa palavra escutais da boca de um homem morto, da boca de um homem morto. Te levanta, corpo morto, pelo Deus que te criou. Fala pela tua boca, se este homem te matou, se este homem te matou. Esse homem não me matou, nem comigo teve nada. Antes da minha morte, era amigo e camarada, era amigo e camarada. O homem que me matou, nesta companhia vai, e peço por Jesus Cristo que não me descubram mais, que não me descubram mais. Vá-se embora, Antônio Santo, de Jesus abençoado, vai acabar teu sermão, que ele ficou começado, que ele ficou começado. Minha gente, que coisa linda! Eu não sou religiosa, eu sequer tenho religião. Se eu vivesse nesses tempos antigos, os padres iam me perseguir, quem sabe até me trancafiar ou queimar. Mulher, faladeira, com habilidades para tratar da saúde, só ia faltar um grau para me chamarem de bruxa.
Mas, felizmente, vivemos numa democracia. Posso me dar ao luxo de professar em liberdade minhas crenças ou minhas não crenças, como é o caso aqui. Mas, apesar disso, eu sou doida por milagres e pelas histórias dos santos. Para contrabalançar, e para você não ficar pensando que isto aqui é um podcast religioso, no próximo episódio vamos ter uma história de intolerância, discussão e briga por besteira, com crueldade e sangue derramado. É só aguardar. Neste episódio, Caio Padilha me acompanhou na rabeca e fez as vinhetas. Paulo de Oliveira gravou, editou e masterizou. Eu pesquisei, roteirizei, apresentei e cantei. E eu sei que Santo Antônio, lá do céu, abençoou. Até o próximo.